Quando eu era criança, minha mãe sempre dizia, né, pra gente, quando ouvisse barulhos, pra gente ficar quietinho. E aí uma vez a gente estava na sala assistindo, eu acho que eu tinha por volta de uns 10, 11 anos, e minha mãe tinha uns cachorros e ela tinha aqueles panelão, sabe, de industrial, e aí ela colocava comida para os cachorros, que eram 3, e ela colocava na área da casa. A janela da sala ficava bem para essa área, né? E o vidro estava quebrado, bem pouquinho. E aí a gente ouvia os barulhos, era em torno de meia-noite, meia-noite e meia mais ou menos. E aí a gente começou a ouvir uns esturros que não era de cachorro comendo na vasilha. E eu lembro que a gente foi todo mundo para essa janela. E minha mãe falou, meu Deus do céu. Aí quando eu olhei assim, eu só vi uma coisa bem grande, preta, eu lembro que era preta, eu não consegui ver direito. E aí minha mãe mandou todo mundo sair, assim, meio que em silêncio, né? E aí passou alguns anos, eu já tinha meus filhos, eu já tinha 3 filhos, 2 dos mais novos. Tinha a idade de 1 ano, 1 aninho, mais ou menos, a outra 2 anos, a minha filha. E os 2 ficaram doentes. E aí eu pedi à minha irmã, que já era tarde, levar eles no pronto-socorro. E aí a gente foi, demorou um pouco, a gente chegou em torno de meia-noite um pouquinho. E aí eu falei assim, ai, deu vontade de fumar, né? Só que aí meu pai sabia que eu fumava, mas só que eu preferia não fumar. E como o banheiro ficava do lado de fora, não do lado de fora separado da casa, como era uma casa antiga, aí ficava assim, tinha a cozinha, a porta da cozinha, tinha uma pequena área que tinha o tanque, onde que minha mãe lavava roupa. Era um espaço de mais ou menos 1,5 metro e naquela área tinha a porta do banheiro. Tinha um degrauzinho só para descer. E aí da porta da cozinha já saía a porta do banheiro. E aí eu entrei. Aí eu tô vendo assim umas pegadas lá longe, que no terreno do lado era só mato. E o quintal do meu pai era um terreno assim acidentado, ele tinha bastante árvores, pé de abacate, jaca, manga, essas coisas assim. E tinha folhas secas no quintal. E eu tô vendo andando. Aí eu apaguei a luz, porque eu já fiquei com medo. E aí eu tava ouvindo uns estorros, tipo, os cachorros latindo muito. E aí eu subi na janela, eu subi no vaso e subi na janela pra ver. Não consegui porque a criatura tava bem no pé do muro, que era uma altura mais ou menos de uns 3 metros. E aí eu comecei a ouvir os esturros dele, que era assim, tipo, muito assustador, uma coisa muito feia. E aí eu tava com meu celular, aí eu peguei, liguei, pus no silencioso, liguei pra minha irmã. E a minha irmã, eu falei assim, Dri, abre a porta, pelo amor de Deus. A porta tava perto, eu falei assim, abre a porta, pelo amor de Deus. O medo era dele dar um pulo e nisso ele começou a ruivar, ele começou a fazer esturros, tipo, tentando subir, escalar o muro. Ai, me arrepiando toda aqui. E aí eu falava assim, abre a porta, pelo amor de Deus, abre a porta, eu quero entrar. E ela falou assim, não, eu não vou sair daqui, fica quieta. Aí ele ficava rodeando pra lá e pra cá, e nisso. Aí eu falei assim, eu vou abrir a porta de uma vez e já vou pular pra dentro de casa. E nisso que eu fiz isso, aí tinha um beco entre a casa do meu pai e do vizinho. E aí ele foi nesse corredorzinho. Aí minha mãe já se ligou que era lobisomem, que ele sempre rodeava por lá. Há muitos anos ele rodia aqui na vila. E aí meu pai levantou e ouviu barulho nesse beco, nesse corredorzinho entre a casa dele e do vizinho. E quando meu pai colocou a lanterna, deu de cara com a besta, né? Com a coisa. Aí meu pai deu um grito, minha Nossa Senhora, meu Deus do céu, e ficou rodeando a casa ali um bom tempo. E todo mundo apavorado, né? E por fim, graças a Deus, ele foi embora e não causou mal nenhum a ninguém, graças a Deus. E essa foi a última vez, né, que a gente ouviu ele rodeando por lá, pelo menos eu. No outro dia, que meu pai ele tinha um bar e mercearia, aí veio um dos vizinhos, clientes, né, da rua lá, e aí ele estava contando que essa criatura, um lobisomem, ele viu, estava rodando, porque lá, assim, na vila, as casas eram todas com quintais grandes, né, e ele disse que ele viu lá no quintal dele também. Ele falou assim, ninguém vai acreditar, mas eu vi o lobisomem, isso aqui. Eu falei assim,
Eu vi, estava aqui no quintal também essa noite, rodopiou, se a gente conta, ninguém acredita. Ele falou, não, eu acredito, tô com medo, e agora, se voltar. Mas por fim, essa foi a última vez, né, que a gente viu. Bom, como minha mãe se mudou, então não sabemos mais se ele anda rodeando por lá. O lobisomem é uma lenda popular e muito presente nas histórias contadas por gerações. Ele é descrito como um homem que se transforma em lobo, ou uma mistura de homem e animal, durante as noites de lua cheia. As pessoas acreditam que o lobisomem costuma vagar por áreas rurais e pequenas vilas, atacando animais e assustando os moradores. Em algumas versões, ele é descrito como uma criatura que caminha sobre duas patas, com pelos grossos e negros, focinho alongado e garras afiadas. O lobisomem é muitas vezes associado a uma figura solitária, vivendo na periferia das comunidades, evitando o contato com as pessoas. A transformação geralmente acontece à meia-noite e dura até o amanhecer. A maldição do lobisomem. No Brasil, uma das versões mais populares da lenda diz que o lobisomem surge como o sétimo filho homem de uma sequência de filhos do mesmo sexo. Se uma mulher tiver 7 filhos homens consecutivos, o último seria amaldiçoado a se transformar em lobisomem nas noites de lua cheia. Para evitar essa maldição, os pais devem batizar o 7º filho sob a proteção de um padrinho ou madrinha especial, que seria como um compadrio divino, anulando o poder da maldição. A transformação do lobisomem pode ocorrer de várias maneiras. Em algumas versões, ele só se transforma ao ser mordido por outro lobisomem, similar ao mito europeu. Em outras, a maldição é herdada devido a algum pecado ou pacto, especialmente envolvendo pactos com o demônio, ou como uma punição divina por maus comportamentos. Há também crenças de que o lobisomem pode ser redimido se alguém conseguir feri-lo e fazer com que ele sangre. Se o lobisomem for ferido, ele retornará à sua forma humana, e aquele que o feriu terá o poder de desfazer a maldição ao recitar orações ou rituais específicos.